Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander, sobre fios e livros. Assim que Galileu começou sua teorização matemática sobre o contínuo, com um debate acerca da composição interna de cordas e blocos de madeira, Cavalieri também baseou seu método matemático em intuições materiais. É manifesto, escreve, que figuras planas deveriam ser concebidas por nós como os panos tecidos de fios paralelos e os sólidos como livros compostos de páginas paralelas. Qualquer superfície, não importa quão lisa seja, é na verdade formada de minúsculas linhas paralelas, dispostas lado a lado, e qualquer figura tridimensional, não importa quão sólida pareça, nada mais é que uma pilha de planos finos como lâminas, um em cima do outro. Cavalieri chamou essas finíssimas fatias equivalentes aos menores componentes ou átomos de figuras materiais, de indivisíveis, assim a chamou. Como ele logo ressaltou, há diferenças importantes entre objetos físicos e seus parentes matemáticos. Um pedaço de pano e um livro, observou, são compostos de um número finito de fios e páginas, mas planos e sólidos são formados de um único indefinido de indivisíveis. Essa é uma distinção simples que está no coração dos paradoxos do contínuo. E enquanto Galileu passou por cima do assunto em seus discursos, o mais cauteloso Cavalieri trouxe-o para o centro do palco. Mesmo assim, fica claro que Cavalieri, como Galileu, começou suas especulações matemáticas não por axiomas universais abstratos, mas com a humilde matéria, e daí ele se elevou, generalizando nossas intuições do mundo material e transformando-as num método matemático geral. Para se ter uma ideia do método de Cavalieri, consideremos a proposição do exercício de exercitaciones. Com todas as retas de um triângulo são iguais, todas as retas do outro, argumenta Cavalieri, suas áreas são iguais, e o paralelogramo é o dobro da área de cada um deles. O contraste entre a prova de Cavalieri e a tradicional demonstração euclidiana é inquestionável. A prova euclidiana começa com as características evidentes de Euclides. A partir desse início universal, ele avança de passo lógico para estabelecer relações, nesse caso particular, de um paralelogramo dividido em dois triângulos. Ele mostra, em sua essência, que as leis universais do raciocínio requerem que os dois triângulos sejam iguais. Mas Cavalieri se recusa a partir de princípios universais tão abstratos. E, em vez disso, começa com uma intuição matemática e pergunta: de que é feita a área de um triângulo? Sua resposta, baseada numa analogia grosseira com um pedaço de pano, é que ela é composta de linhas paralelas dispostas ordenadamente, lado a lado. Para achatar a área total de cada triângulo, ele começa então a contar as linhas que os compõem. Como há uma infinidade de linhas em cada superfície, contar literalmente é impossível, mas Cavalieri mostra que seu número e tamanho são iguais. Em um triângulo e outro, portanto, as áreas dos triângulos são sempre iguais. Nesse caso, nesses dois triângulos são iguais. O ponto da prova de Cavalieri não é mostrar que o teorema é verdadeiro, o que é óbvio, mas por que é verdadeiro? Os dois triângulos são iguais porque são compostos da mesma quantidade de linhas indivisíveis idênticas, colocadas lado a lado. E é precisamente essa abordagem material de figuras geométricas que distingue a abordagem de Cavalieri da abordagem clássica euclidiana. Essa última ordena objetos geométricos e, em última análise, o mundo por meio de seus primeiros princípios universais e de um método lógico. A abordagem de Cavalieri, em contraste, começa com uma intuição do mundo
como nós o vemos, e então prossegue para generalizações matemáticas mais amplas e mais abstratas. Ela pode ser chamada, acertadamente, de matemática de baixo para cima. A prova do paralelogramo de Cavalieri mostrava que seu método de indivisíveis funcionava, mas não que houvesse alguma vantagem em adotá-lo. Ao contrário, fornecia uma demonstração longa e complicada de um teorema que podia ser provado em uma ou duas linhas usando a abordagem euclidiana tradicional. Se todas as provas de Cavalieri ocupassem tanto espaço para provar tão pouco, é improvável que ele tivesse encontrado muitos seguidores. Mas este, obviamente, não foi o caso. A prova do paralelogramo demonstrava a confiabilidade dos indivisíveis. Para mostrar seu poder, Cavalieri voltou-se para os desafios mais difíceis. A espiral de Arquimedes, conhecida desde a antiguidade, é gerada por um ponto que percorre uma velocidade constante numa linha reta, enquanto a própria linha gira com uma velocidade angular constante em torno de um ponto de origem. No diagrama, a curva é traçada por um ponto. Então ele mostra uma dessas figuras e explica todos os seus vértices. A prova de Cavalieri da área abarcada dentro de uma espiral mostrou que seu método podia lidar com áreas e volumes de figuras geométricas, temas que estavam na linha de frente da pesquisa geométrica da época. De fato, ela demonstrava que os indivisíveis chegavam ao próprio cerne das questões geométricas, de uma maneira que as provas euclidianas não conseguiam. Os indivisíveis não só provavam que certas relações se mantêm válidas, mas também porque isso ocorria. Os dois triângulos que compõem o paralelogramo são iguais porque são formados pelas mesmas linhas indivisíveis. Uma espiral de Arquimedes abrange um terço de um círculo que se abarca sobre as curvas indivisíveis, que podem ser rearranjadas numa parábola. Enquanto as provas euclidianas deduziam verdades necessárias sobre figuras geométricas, os indivisíveis permitiam aos matemáticos espiar dentro do sanctum interior das figuras geométricas e observar sua estrutura oculta. O indivisibilista cauteloso. No entanto, por mais radical que fosse seu método, Cavalieri era, por temperamento e convicção, um matemático conservador e bastante ortodoxo, profundamente cônscio dos enigmas lógicos apresentados pelos infinitesimais. Tentou polir suas credenciais ortodoxas, permanecendo o mais próximo possível do estilo euclidiano tradicional de apresentação, e também incorporou ao seu método certas restrições desajeitadas numa tentativa de contornar os paradoxos. A tensão interna do trabalho de Cavalieri aparece numa carta escrita por ele ao idoso Galileu em junho de 1639. O monge recentemente recebera uma cópia dos discursos de Galileu e escreveu para agradecer ao velho mestre pelo seu vigoroso endosso aos indivisíveis. Citando o poeta romano Horácio, Cavalieri comparava Galileu ao primeiro a ousar conduzir a imensidão do mar e mergulhar no oceano. E continuava: pode-se dizer que, acompanhado da boa geometria e graças ao espírito do vosso supremo gênio, conseguistes navegar facilmente pelo imenso oceano dos indivisíveis, do vácuo, da luz e de um milhar de outras coisas difíceis e distantes que poderiam fazer naufragar qualquer um, mesmo o maior dos espíritos. Oh, que grande dívida tem o mundo convosco por ter pavimentado a estrada para as coisas tão novas e tão delicadas. E quanto a mim, não pouco serei grato a vós, pois os indivisíveis da minha geometria ganharão lustro individual a partir da nobreza e da clareza dos vossos indivisíveis. Até aí tudo bem. Cavalieri estava irrigando o velho mestre de louvor e aquecendo-se ao sol da sua aprovação. Então, sem avisar,
ele dá um passo atrás e renuncia à própria doutrina pela qual acabara de elogiar Galileu. Não ousei afirmar que o contínuo é composto de indivisíveis, escreve ele. Tudo o que fez, insiste, foi mostrar que entre os contínua existe a mesma proporção que entre a coleção de indivisíveis. Aqui Cavalieri chega extraordinariamente perto de renegar seus próprios indivisíveis. Enquanto em seus livros ele compara com audácia um plano geométrico a um pedaço de pano tecido de fios, um sólido a um livro composto de páginas, agora insinua que na verdade não pretendia dizer isso. Ele não assumiu posição, sugere, sobre uma verdadeira composição de contínuo matemático. Tudo o que fez foi introduzir uma nova entidade chamada todas as retas, de uma figura plana, e todos os planos de um sólido. Agora, se existe uma proporção entre todas as retas de uma figura e todas as retas de outra, então, alega ele, a mesma proporção existe entre as áreas das duas figuras, e o mesmo vale para todos os planos dos sólidos. Cavalieri, atacado por críticas, insistia em ser agnóstico do espinhoso problema da composição do contínuo. Seu método, dizia ele, era legítimo, independente de as grandezas do contínuo serem compostas de indivisíveis. Ele até evitava usar o próprio termo ofensivo, embora seu mais famoso trabalho se chamasse Geometria Indivisibilis, Geometria por meio de indivisíveis, e embora ele discutisse os indivisíveis nas passagens metodológicas e filosóficas de sua obra, na verdade, nunca mencionava o termo em suas demonstrações matemáticas, onde o conceito é sempre tratado com todas as retas ou todos os planos. Cavalieri impôs limitações escritas para os tipos de indivisíveis permitidos e saiu do caminho para fazer seu trabalho parecer tradicional e ortodoxo, apresentando-o do modo euclidiano tradicional de postulados, demonstrações e corolários. Quando há resultados novos e antes desconhecidos, Cavalieri os evitou de todo modo. Tudo isso, porém, de nada serviu. Os contemporâneos de Cavalieri fossem hostis ou simpáticos a ele. Simplesmente não acreditavam na sua alegação de que ele estava indeciso quanto ao problema da composição do contínuo. Seu método, pensavam ele, falava por si e dependia claramente da noção de umas grandezas contínuas não são formadas de componentes infinitesimais. Por que haveríamos de estar tão interessados numa grandeza chamada todas as retas? Se implicitamente não assumíssemos que essas linhas compreendiam uma superfície. Por que haveríamos de comparar todos os planos de um sólido com todos os planos de outro, se não pensássemos que esses planos constituem os respectivos volumes? Os contemporâneos julgavam as metáforas arrojadas de Cavalieri, referindo-se a pano e a livro, que endossam abertamente os indivisíveis, criativas e inspiradoras, levando a descobertas sempre novas. As cautelosas rejeições que se seguiram apenas serviram para levar a uma terminologia canhesta e a um método incômodo, que negava em grande parte o poder e a promessa dos indivisíveis. Nos anos seguintes, os matemáticos que não gostavam do método de Cavalieri, como os jesuítas Paul Goudin e André Taquet, o denunciavam por violação dos cânones tradicionais, aqueles que deram boas-vindas à sua abordagem, como o italiano evangelista Torricelli e o inglês John Wallis, que alegavam ser seus seguidores enquanto faziam livre uso dos infinitesimais, com completa desconsideração pelas bem ponderadas restrições do Jesuata. Ninguém, mas realmente ninguém, seguiu de fato o sistema restritivo de Cavalieri. O nome de Cavalieri e seus livros eram frequentemente citados por matemáticos sob ataque dos críticos dos infinitesimais.
Os pesados e canhestros volumes, com seu latim retorcido, estrutura euclidiana e ar de solene autoridade, proporcionavam alguma cobertura para os adeptos recentes dos métodos infinitesimais. Esses matemáticos achavam que era seguro apontar ao mestre jesuata como fonte de seu sistema, aquele que resolvera todas as dificuldades em seus estudados volumes. Afinal, como sabiam muito bem, era difícil que alguém tivesse lido os livros de Cavalieri. Bem, eu paro aqui então, na página 117.